no hebraico, no grego ou no aramaico, ele vai alterar, quando você traduz para o português, a quantidade de letras ou de palavras, ele vai alterar. Então não tem muito sentido. E outra coisa também, quando a Bíblia ela foi escrita de maneira contínua. Aí um dos concílios que teve da igreja, alguém pensou assim, olha, se a gente subdividir a Bíblia em capítulos, versículos e epígrafe. Epígrafe é aquele título que nós temos entre um texto e outro. Nesse, por exemplo, deve estar escrito lá a ressurreição de Lázaro. Então fizeram isso porque até então, imagina nós escolhermos esse texto para ler e alguém ter que falar assim, olha, página 893. Muito difícil de achar. Agora, quando eu falo João, capítulo 11, versículo 35, é muito mais fácil da gente encontrar o texto. E outra coisa, hoje em dia nós temos muitas versões, né? A ARA, Almeida Revista e Corrigida, a ARC, Almeida Revista e Corrigida, a NTLH, Nova Tradução da Linguagem de Hoje, a Nova Versão Internacional, NVI, a King James, a Bíblia Viva, a Tradução de Jerusalém, e se eu for continuar aqui, tem tantas versões da Bíblia, e algumas são mais fiéis ao original, e outras não. E ainda assim você agora me pergunta, se isso não tem a ver, por que você está falando que é um dos menores versículos da Bíblia? É para a gente entender que esse é um dos versículos mais fortes que tem na Bíblia. Porque se você parar para analisar, Jesus chorou. E o que aconteceu e por que Jesus chorou? Isso é tão forte que alguém aí, um poeta, foi escrever algo sobre isso, e ele escreveu algo como assim, ó, o que é clara e salgada, tem sabor de mar, pesa 1 tonelada, e por aí vai. Que ele está falando da lágrima, e no meio ele ainda fala, irmão, Jesus chorou. Os jovens devem conhecer isso que eu falei agora. Mas, se a gente parar para analisar, Jesus chorou. E por quê? Quando eu li esse texto pela primeira vez, eu me questionei por quê. Eu li, reli, eu voltei atrás para tentar ler, eu tentei procurar em outros lugares, falei, por que Jesus chorou? Precisava. E o que aconteceu? Por que Jesus estava chorando? E para a gente entender isso, primeiro a gente tem que entender qual é o tipo de choro de Jesus. Existem vários tipos de choro. E aqui eu vou só abrir um parênteses para a gente tentar entender e só contar um relato. Há alguns anos atrás, há uns 3 anos atrás mais ou menos, trabalhei a semana inteira e chegamos sexta-feira em casa. Sabe quando você chega, quer dar uma relaxada? Sentei no sofá e a minha esposa, ligamos a Netflix para assistir um filme, uma série, alguma coisa assim. Agora tem propaganda, né? Acho que é 40 segundos de propaganda. Esse é o tempo que a minha esposa demora para dormir no meio do filme. E eu sou o tipo de pessoa que, se eu gostei da cena, ainda que a pessoa esteja assistindo, eu tenho que chamar a pessoa, parar, voltar e falar, vê de novo. E geralmente eu faço isso quando ela está dormindo e ela tem o dom de, sem abrir os olhos, ela fala assim, que legal, e dorme de novo. É uma benção. E eu lembro que nessa sexta-feira estávamos assistindo, a gente começou a assistir lá alguma coisa e dormimos. Ou melhor, ela dormiu, no período da propaganda lá, e eu continuei assistindo. Assisti, acho que um filme, assisti outro, e estávamos assistindo quando de repente o telefone toca de madrugada. Quando o telefone toca de madrugada, você já pensa, aconteceu alguma coisa, né? E quando o telefone toca, eu falei, filha, sua mãe tá te ligando. E ela pega o telefone e sabe o silêncio da madrugada, que a geladeira faz barulho do nada? E eu casei, eu sou homem, e agora quando você é homem tem barulho, eu sei que tem que ir, né? E aí eu tenho que ir, vamos Deus comigo, a gente vai. E eu me lembro que naquele silêncio da madrugada eu consegui ouvir a voz da minha sogra falando com ela, e ela falava para minha esposa, filha, você está bem? Tô. Tem um negócio para te contar triste. Ela, o quê? E eu ouvi minha sogra falando do outro lado, percebi que ela estava chorando, ela falou, seu pai morreu. Minha esposa, ela quando acorda, ela acorda meia grogue, não sabe se ela está na terra, se anjos subiram, se anjos desceram, não sabe o que aconteceu. Ela senta no sofá e ela com o olhar perdido, olhando para o nada, ela não chorou, ela não esboçou nenhum tipo de reação, nada. E eu naquela hora eu não sabia o que dizer. Coloca ali para a gente Provérbios 25, 20. Quando isso acontecer é muito difícil, porque a gente, como homem de Deus, o que a gente vai falar?
E eu sou o tipo de pessoa, para quem me conhece, que gosta de fazer piada a todo momento. E aí a gente não sabe se tenta tirar um sorriso ou não. E aí eu comecei a estudar sobre aconselhamento nesse momento, cai muito na área de capelania, né? Eu cheguei a escrever um esboço de algumas aulas, de repente, a apresentar depois do Elias, a gente de repente apresentar alguma coisa. Olha só o que diz esse texto. Aquele que canta canções com o coração para o coração aflito é como aquele que despe a roupa num dia frio ou como vinagre sobre o salitre, ou sobre a doença, a ferida. O que ele está falando é um coração aflito. Não dá para você falar assim, para de chorar, vamos dar risada. Quando a Bíblia fala para chorar com os que choram, e no aconselhamento, o que a gente tem que aprender é justamente isso, é que às vezes a gente só tem que chorar do lado e não precisa nem falar nada. E ali eu pensando o que falar, e ela não chorou. Só para a gente entender, e porque o susto que deu, o meu sogro ele não tinha nem 50 anos ainda, não tinha doença, não tinha comorbidade, não tinha nada. Na verdade, ele era mecânico de máquinas pesadas e da sexta para o sábado à noite, ele estava fazendo a manutenção num caminhão. E ele fez aquele famoso gato, né? Puxou o gatinho para ligar uma lâmpada ali, para poder ver lá dentro. E o fio desencapado tocou na lataria que ele estava do caminhão. E ele acabou falecendo. Ele faleceu na noite de sexta, a gente soube na madrugada de sábado ali. E na hora a gente já se desesperou, eu falei, e ele estava em Niterói, no Rio de Janeiro. Eu falei para ela, então vamos para lá, só que eu não tinha dormido nada, eu falei para ela, vamos dormir. Eu preciso dormir pelo menos umas 3, 4 horinhas ali para a gente descansar, tá de madrugada, tudo escuro, melhor descansar um pouco, a gente vai para não acontecer nenhum imprevisto, nada. E a gente já foi para a cama, eu ainda dormi rápido. E quando eu acordei, já acordei na pressa, já queria levantar, tomar um banho, escovar os dentes, pegar o carro e a gente já ir. E quando eu acordei, ela estava do meu lado, sentada na cama, com o celular na mão. E ela falou assim, olha, a gente não precisa mais ir, porque a família vai trazer o corpo para cá e vai enterrar aqui. Falei, menos mal. Ele faleceu na sexta, passou sábado, passou domingo. O corpo só chegou na segunda-feira, que deu alguma coisa lá. E aí vem gente de fora, você conversa com um, com o outro, até então ela não tinha chorado. E aí eu me lembro que ela chega, fomos para o enterro, na segunda-feira à noite, ela sentou no mesmo sofá que teve a notícia, e ela com um olhar desapercebido, como se não estivesse vendo nada ali, ou pensando, com pensamento não sei aonde. Na hora que eu estava passando, ela falou assim, Felipe, eu parei e voltei para ela, e ela falou assim, meu pai morreu. E nessa hora, ela começou a chorar. E o que a gente faz? E nesse momento eu não sabia o que dizer, a não ser que a gente se entregue para Cristo. Esse tipo de choro é bom? Quem quer chorar pelo luto? Talvez o seu choro não é do luto, é da doença, é da porta de emprego que não se abre, é da sua casa que tem tido tantos problemas. E toda hora que você tenta arrumar, é um cano que estoura, um outro negócio que arruma, um outro negócio, um outro. E chega uma hora que a gente chora e fala, Deus, eu não aguento mais. É um choro ruim. Vamos fazer assim, ufa. Faz, ufa. Vamos passar um pouco só para respirar. Passados alguns tempos atrás ainda, na verdade há uns 7 anos atrás, eu estava numa área verde, um gramado verde, brilhando. Me lembro que estava um sol, entardecer, aquele sol laranja do entardecer, estava mais ou menos desse lado aqui em mim, por trás. Cheio de gente, uma porta fechada como se fosse ali. E de repente eu ouço um fundo musical fazendo tananana, 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 tananana. A porta se abre e quem entra é minha esposa, linda. Eu falo porque, irmão, eu sou apaixonado pela minha esposa. E eu lembro que quando a porta se abre, os músicos vão saber o que é isso, né? A nossa respiração ela é compassada. Ela tem o tempo. 1, 2, 3. E tem um tempo certinho.
Eu não sei o que aconteceu, mas quando ela entrava, a minha respiração descompassou. Eu não sabia se eu inspirava ou se eu respirava. Eu comecei a me afogar comigo mesmo, minha perna bambeava ali, eu comecei a suar, e Deus começou a me dar um troço ali, eu não sabia o que fazer, e ela veio entrando devagarzinho, devagarzinho. E eu confesso para vocês que eu não chorei, não, mas eu lagrimei. A lágrima chega bem aqui no cantinho do olho, a gente tenta segurar e chorei. E eu vou falar para vocês que esse sim é um dos choros ma mais gostosos que a gente pode ter. Quando meu filho nasceu, tenta lembrar você o seu choro. Qual é aquele choro que você falou assim: eu queria ter esse choro de novo? Que tipo de choro Jesus chorou naquele dia? Porque tem vários. Alguém aqui já chorou de raiva? Tem tanto tipo de choro. E por que Jesus chorou naquele dia? E quando eu comecei a ler isso, porque eu penso assim, olha, a própria Bíblia fala que Deus é onisciente, quer dizer que Ele sabe o que aconteceu, o que está acontecendo e o que vai acontecer. Então precisava ele chorar? Ele sabia, e mais do que isso, ele tem o poder para fazer o que quiser. Então, ainda que ele soubesse que alguma coisa poderia dar errado, ele tem o poder para fazer o que quiser, então por que chorou? Não precisava. Se fosse eu, sabendo que teria o poder de ressuscitar Lázaro logo a mais, eu estaria dando risada. E Jesus chorou por quê? Coloca pra gente João capítulo 11, versículo 17. Olha só. Chegando, pois, Jesus, coloca na NVI, por favor. Aqui a gente vai começar então a tentar a entender essa história, como que isso aconteceu, como que chegou a esse ponto de Jesus chorar. Ao chegar, Jesus soube que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. De vez em quando, alguns pastores me chamam para pregar nas congregações, e eu não gosto de chegar atrasado, porque você tem que passar no meio da igreja e todo mundo vê. E eu fico muito sem graça com isso. E imagina que Jesus, quando Jesus chegou, tem gente que diz que Jesus chegou no enterro. Não foi. Jesus chegou, Lázaro já tinha sido enterrado. Quando Jesus chega, escuta só o que vai acontecer agora. Coloca João 11:20. Olha só o que está acontecendo. Jesus, ele chega na cidade de Betânia, que era a cidade que Lázaro morava. Quando ele está chegando, Marta encontra ele pela rua, em algum lugar. E Marta, até pela forma que a gente percebe que é descrito ela é um pouco mais, digamos, sanguínea. Ela tem alguma coisa para falar, ela fala na hora. Ela nem pensa muito no que fala. Haja visto que certa vez Jesus chegou na casa delas e ela está arrumando a casa e Maria está sentada e ela fala: Jesus, pede para essa mulher vir me ajudar. Então ela falava na hora. Imagina agora que ela acabou de perder o irmão. Olha só o que acontece. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, ela foi encontrar-se com ele. Mas Maria ficou em casa. Coloca no próximo, por favor. Marta disse a Jesus: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Eu sei que eu estou falando de Lázaro, de Marta, de Maria, um monte de nome aqui, de pessoas que viveram há muito e muito tempo atrás. Mas hoje eu quero te colocar nessa história, porque por vezes você tem orado para o Senhor e tem falado: Deus, aonde o Senhor está? Deus, eu tenho orado, o Senhor não responde. O Senhor está aonde? E nós procuramos o Senhor e nada. Se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. Senhor, eu pedi para o Senhor abrir a porta, o Senhor não abriu.
porque parece que o Senhor não está me ouvindo, parece que o Senhor não está aqui. O Senhor está na vida de A, de B, de C. Cadê o Senhor na minha vida? E parece que o que ouvimos do Senhor é isso, ó. O silêncio. Sabe o que é pior? Elas mandaram chamar Jesus, falando: Jesus, vem na minha casa. E Jesus não foi. E provavelmente aqui Marta diz: olha, o meu irmão estava doente, eu não recebi uma visita, não teve uma oração, não teve ninguém para vir segurar na mão e falar assim: olha, eu estou do seu lado, pelo menos não teve, nós não sentimos isso do Senhor. E ela foi totalmente aberta a isso. E nesses momentos de dor, a gente às vezes pensa: Deus, será que eu posso falar isso para o Senhor? Será que não pode? Quando a Bíblia fala que Deus levou sobre si as nossas dores, irmão, deixa eu te falar uma coisa: a cruz de Cristo é pesada, porque todas as vezes que nós temos esse questionamento e até dúvidas, deixa eu te falar, joga na cruz de Cristo, porque Ele tem poder para levar e carregar tudo. Não fica remoendo com todas essas dores, questionamentos, não sabe o que fazer e fala: Deus, cadê o Senhor? O Senhor está levando tudo e a gente não percebe. Aleluia. Eu sinto a presença de Deus aqui nessa noite. Aleluia. João 11, do 28 ao 30 agora. Olha só. Depois de dizer isso, foi para casa, chamou Maria, a sua irmã, à parte e disse-lhe: o mestre está aqui, está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o havia encontrado. Vamos parar aqui. Olha o que acontece. Jesus teve um diálogo ali com Marta. E começa a falar: olha, calma, aquele que morreu não tem problema, se está comigo ele vai ressuscitar. E tem todo um diálogo entre os dois ali. E depois desse diálogo, Jesus fala assim: cadê Maria? Maria mesma que lavou os pés de Jesus, que a passagem fala. E Marta fala: Maria está em casa. Porque ela não tinha força de ir até Jesus. E Maria, do jeito que a Bíblia coloca, é uma pessoa mais meiga, que gosta de estar aos pés de Jesus, que gosta de sempre assim, tem Jesus ali como um amigo. Marta também, mas Marta é mais sanguínea, mas Maria é mais amorosa. E Jesus fala assim: olha, vai lá na casa de Maria e pede para ela vir até aqui, que eu quero falar com ela. Você nem sabe, mas Jesus tinha hoje um recado para você. E ele tinha como hoje te trazer aqui, porque ele queria falar contigo no meio dessa dor. Vem então. E Maria, na hora que chega para Maria e fala: Maria, ó, Jesus está lá fora, não fora de casa, longe, em um determinado lugar, fora da aldeia. E ele está te chamando. Maria chorando. Oh, Jesus. É você chorando nas suas madrugadas, quando ninguém vê. Maria, ela chora e ela fala: eu não sei o que, eu perdi tudo. E Jesus quer falar comigo. E quando chegar, eu já sei o que eu vou falar para ele. Maria sai correndo. Ela corre, corre e chega em Jesus, até onde Jesus estava. Coloca o versículo 30 de novo. E olha só o que vai acontecer quando ela chega. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o havia encontrado. Próximo. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que estavam confortando em casa a seguiram, supondo que ela iria chorar no sepulcro. Curioso. E tem muito curioso. Tem até uma história que diz que tinha um monte de gente numa estrada.
lotado de gente. E todo mundo falou, teve um acidente, teve um atropelamento. E chegou alguém gritando, não, calma, curioso, né? É meu parente, deixa eu ver. E chegou, era um burro atropelado. E ele ficou todo sem graça. E foram os curiosos atrás de Maria, para ver o que ia acontecer. Porque, afinal de contas, mandaram chamar Jesus e Jesus não chegou. E tinha tempo, tanto que a Bíblia fala que Jesus demorou para sair. E vai Maria, e agora uma multidão de curiosos atrás. Coloca o próximo versículo, olha só o que vai acontecer. Lembra que eu falei que ela foi chorando e queria falar com Jesus? Ela prostra os seus pés, ela se ajoelha e com toda a humildade, ela diz assim, Senhor, quando meu irmão estava doente, quando a doença chegou na minha casa, quando aquilo tudo aconteceu, se o Senhor estivesse aqui, nada disso teria acontecido. O Senhor tem o poder de fazer milagre, mas o Senhor não estava. Onde estava o Senhor? Cadê Jesus nessas horas que não aparece? E a gente até tenta se confortar dizendo, não, ele vai aparecer, às vezes é um momento de silêncio, às vezes é isso, às vezes é aquilo, mas a gente não sente nada, não ouve nada, e cadê o Senhor? E como é que a gente está pregando isso hoje? É porque a cruz de Cristo é suficiente para você colocar todos os seus questionamentos, todas as suas dores, se dói em você, saiba, o meu Jesus morreu para levar essas dores. Aleluia. Coloca o versículo 35. Ou melhor, faz o seguinte, coloca o 33 para a gente ler com calma. Quando Jesus viu que Maria chorava, bem como os judeus que a acompanhavam, ficou profundamente comovido e perturbou-se. Próximo. Onde colocaram Lázaro? E alguém respondeu para Jesus, vem e vê. Coloca o próximo. E Jesus chora. Jesus chorou. Eu quero que você entenda que nesse momento, eu imagino Jesus, e aqui tudo conjectura da minha cabeça, é Jesus chegando, e naquela época não era enterrado como hoje, era uma espécie de caverna, uma pedra que cavava um buraco, colocava a pessoa lá dentro e tampava. E Jesus chega e na sua frente tem a pedra onde está Lázaro, e quase que um meio círculo, tem um monte de gente desse lado e desse lado, Jesus no meio, Marta e Maria chorando aqui. E Jesus pergunta, cadê Lázaro? E alguém aponta, está ali. Nesse momento, o meu Jesus, o seu Jesus, imagino eu que ele dobra os braços, ele abaixa a cabeça, e Jesus chora. E não é um choro qualquer. Eu disse que eu lagrimei. Eu acho que Jesus não lagrimou, porque algumas pessoas estavam longe. E elas falavam, Jesus está chorando. Você consegue imaginar Jesus olhando para alguém chorando? E eu me questionei, por que Jesus então chora? Porque ele sabe que vai ressuscitar Lázaro. Ele mesmo, antes, você pegar o capítulo 11 no início, ele mesmo fala, olha, calma, ele está dormindo, mas eu vou acordar ele. Quer dizer, eu vou ressuscitar. Ele já estava falando isso antes. Se ele já estava falando, ele sabia que iria ressuscitar, ele sabe que tem poder para isso, ele está chorando por quê então? E eu li, reli, pensei, orei e falei, Deus, por que o Senhor chorou? Não precisava. E aí eu continuei lendo o texto e a resposta, por incrível que pareça, está no próximo versículo. Coloca para a gente aí, por favor. Então os judeus disseram, vejam como ele... Deixa eu te falar uma coisa. Aleluia.
Se Jesus tivesse chegado e já tivesse ressuscitado Lázaro logo, todo mundo ia ver, glória a Deus, aleluia, até rodar, sair pulando para lá e para cá, e já foi. Porque infelizmente as pessoas veem essas coisas. Só que só foi quando Jesus chorou que todo mundo que estava em volta começou a olhar e falar assim: caramba, Jesus ama a Lázaro. Se Jesus não chora, ninguém iria falar isso. E Felipe, você está falando tudo isso, mas isso é Marta, é Maria, é Lázaro, não tem nada a ver comigo. Tem sim. Você não percebe, mas deixa eu te falar uma coisa. Jesus chora por mim e por você. Aleluia. É que a gente acha que o choro é de alguém que não tem poder para fazer nada. Não, Jesus tem poder e Ele sabe o que pode fazer. Jesus, ele é onipotente, Ele tem o poder para tudo. E às vezes a gente fala: Deus, o Senhor tem poder, por que isso está acontecendo? Às vezes eu não ouço a sua voz, parece que não acontece nada. Deixa eu te falar, no seu sofrimento, aleluia, no momento da sua dor, que ninguém vê, que ninguém sabe, quando você deita lá na sua cama, às vezes seu marido ou sua esposa não sabe, você vira a cabeça de lado, fala para todo mundo: tá tudo bem, não tem nenhum problema, mas o Espírito Santo que revela o oculto, o profundo e o escondido, Ele que se importa com você, Ele te viu, quando você chorou, quando você falou assim: Deus, eu me sinto sozinha, eu me sinto sozinho, e o Senhor viu a sua lágrima, Ele viu o seu choro, aquele choro que ninguém está vendo. Meu Jesus, como Ele te ama, Ele tem visto o seu choro, o seu lamento, a sua dor, e mesmo que pareça que Ele não está fazendo nada, que Ele não está te ajudando, que Ele não está te ouvindo, porque afinal você tem orado há tanto, e mais um pouco de tempo, e não tem resposta, não tem nada, fala com A, fala com B, e você fala: Deus, e eu? Mas Jesus, aleluia, que te conhece por dentro, quando você estava chorando, deixa eu te falar, Jesus no meio da sua prova, Ele não está do seu lado dando risada, não, Ele chora junto com você, Ele chora com você, aleluias, aleluias. Coloca Romanos capítulo 30, capítulo 8. Eu já falo o versículo já. E essas dores todas. E lembra que eu perguntei por que Jesus chorou? Só para mostrar para todo mundo que Ele ama, que Ele cuida. E hoje não era para você estar aqui, mas o meu Deus te trouxe para te falar assim: olha, eu te amo. Eu te amo. Você não está entendendo? Jesus está falando assim: ó, eu, o Senhor teu Deus, te amo, não como amor de mãe ou de pai, é o amor de Deus, é um amor que acolhe, um amor que abraça, um amor que faz tudo, que se preciso for, entrega a própria vida por você. E deixa eu te falar, o meu Jesus realmente fez isso. Ele viu a sua dor, e o que você sofre, era para sofrer muito mais, mas Jesus olhou e falou assim: não, ele não vai aguentar, ela não vai aguentar, por causa do pecado, ainda sofremos um pouquinho, mas aquilo que era para ser muito maior, Jesus colocou nos ombros e falou assim: olha, eu carrego a sua dor, eu carrego o seu sofrimento. A Bíblia fala, aleluia, que as suas lágrimas, o Espírito Santo, Ele leva para o Senhor. Então a sua oração, ela é vista, ela é ouvida, e fique tranquilo, meu Senhor sabe de tudo. Romanos capítulo 8, versículo 38 e 39. E a gente se pergunta: Deus, mas como é que eu posso seguir o Senhor se parece que o Senhor não ouve, não fala, e o irmão está falando tudo isso? E eu sei que dói.
E às vezes a gente pensa, Deus, não dá, eu vou desistir, eu vou sair, eu vou parar, mesmo doendo. Aí vem o Senhor e fala assim, olha, aqui é o apóstolo Paulo falando, provavelmente o apóstolo Paulo. Porque eu estou certo, convencido, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem poderes, nem altura, profundidade, ninguém em toda a criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então o seu sofrimento, aleluia, não pode te separar do Senhor. Mas Deus, eu já tentei sair da igreja, parece que vem a mão do Senhor e me puxa de volta. Senhor, eu não queria, mas aí de repente alguém me manda mensagem, alguém do PG vem e fala comigo no dia que eu não queria ir para a igreja, no dia que eu não queria participar de nada, aí eu queria parar, mas aí eu estava lá no mundo, veio alguém me evangelizou, eu voltei para a igreja. Sabe por quê? O amor de Jesus que te constrange também te alcança. Aleluia! 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 Oh, o Espírito Santo começa a passear nesse lugar e mostra para essa pessoa que essa lágrima sim foi ouvida. Mostra para essa pessoa que aquilo que ela acredita que é difícil e impossível, hoje o Senhor mostra que está sendo ouvido. Aleluias! Oh, Senhor Jesus! Quanta lágrima, meu irmão e minha irmã! Quantas vezes você chorou que ninguém sabe? Oh, Jesus! E às vezes você vem para a casa do Senhor e fala, Deus, revela para alguém, para me falar, para me dar coragem. Quantas vezes você já saiu falando assim, Deus, que alguém venha e fale direto comigo, a palavra é muito clara para você, ou você quer que o Senhor seja tão direto para falar que sim, Ele vai abrir sua madre e você sim vai engravidar, você quer que o Senhor seja mais claro para dizer sim, ainda esse ano a sua porta vai se abrir, ainda esse ano, aleluia, a sua vaga vai sair, ainda esse ano a sua família vai estar na casa do Senhor. Porque Deus viu o seu choro, e mais do que isso, quando você chorou, Jesus não estava contando piada, Jesus não estava brincando, Ele estava chorando com você. A diferença é que o seu choro é de incerteza e medo, e o choro dele é só porque Ele se importa com você, é só porque Ele te ama. Eu lembro, eu queria tanto ter filho, e de repente, todo um rebuliço quando a minha esposa engravidou. A gente estava nos ensaios da cantata que tinha aqui, e era aqueles ensaios, né, que eu queria ser do louvor, porque eu falava assim, louvor, você vem, canta um hino, vai embora, acabou. E de vez em quando o pastor ainda dá um lanchinho para os irmãos, alguma coisa assim. Falei, é que Deus me chamou para cantar solo e para ninguém. Na verdade, meu filho, por incrível que pareça, ele gosta e só dorme comigo cantando. Não sei se é porque ele quer dormir logo para não ouvir mais, mas... E eu me lembro que no dia que a minha esposa me contou que que ela estava grávida, e a gente foi fazer aquele primeiro ultrassom, você vê só aquela bolinha, né? Eu fui todo animado, achando que já vou ver perna, mão, vou ver como é que é, tal. Vi que é só uma bolinha, eu falei, sem graça. Mas vamos, né? Depois de foi vendo mais coisas aí. A irmã falou que contratou um dolo, irmão, na gravidez da minha esposa. Eu me formei em dolo sozinho pela internet. Eu vi tudo. O que fisioterapeuta faz, tem que fazer assim, tem que fazer assado, tem que não sei o quê. E eu falava pra minha esposa, eu vou fazer seu parto. Ela, misericórdia. Deus ouviu a oração dela nisso. Mas foi quase eu que tinha que fazer. E quando estava só uma bolinha assim, eu fiquei, caramba, nem nasceu ainda. E eu já faço tudo por ele. Aí vem a Bíblia e fala, antes de você nascer, aleluia,
Antes de você nascer, o meu Deus, o seu Deus, Ele pensava em você, Ele sabia o seu nome. Eu sei que está doendo, eu sei disso tudo, mas deixa eu te falar, nessa noite eu profetizo, você vai sair da casa do Senhor ainda com prova e com luta, mas hoje, do mesmo jeito que começamos a nossa mensagem, você começou dando aquela gargalhada, você vai sair daqui hoje sorrindo. A Bíblia fala lá no Antigo Testamento de uma mulher que não podia ter filho, Sara, e ela lá, e de repente falaram para ela, você vai ter filho? Ela falou, não vou, vai, não vou. De repente, ela de idade já, 80, 90 anos, por aí, ela engravidou. E aí o texto da Bíblia diz assim, que ela vai orar ao Senhor, e ela diz assim, olha, Deus é o Deus do meu riso. Em algumas traduções que eu acho mais apropriado para isso, é mais ou menos, o significado é mais ou menos, Deus é o Deus da minha comédia. Sabe o que isso significa? Deus tirou um sorriso de um momento que eu não esperava, e o meu Senhor vai fazer você sorrir em um momento que você está lá chorando, falando, Deus, eu não aguento, e de repente o Senhor te abençoa e fala, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é poderoso, porque em todo momento Ele viu o seu choro, lamento, dor, a sua lágrima, mais do que isso, porque o Senhor agora, Ele me revela que você pensou assim, mas eu não tenho nem mais lágrima, mas o Senhor diz que Ele viu, quando você deitou e falou assim, Deus, nem vou falar mais nada. E desistiu e falou, está nas suas mãos. E deixa eu te falar, que nesse momento o meu Senhor olhou e falou assim, era isso que eu precisava ouvir, você tirar da sua mão e colocar na minha. Deixa na mão do Senhor. Percebe que agora eu estou aqui quase dando gargalhada, por quê? Porque o seu choro se transformará em riso, eu profetizo. Aleluia! Curva a sua cabeça, irmãos. Melhor, se coloque de pé. Mas pode curvar a cabeça ainda.